Olá, eu sou o professor Diabetes, sou biólogo, meu nome é Roberto Fabrício Abraão Neves, sou especializado em cuidados do diabetes do tipo 2. Sou formulador de um programa único chamado de Dieta de Baixo Índice Glicêmico, a qual eu integro a um programa de reversão do diabetes. Sou também o criador do aplicativo Diabetes Controlada e já ajudei centenas de pessoas a terem a diabetes revertida e milhares de pessoas a terem a diabetes controlada. Ao longo dos meus últimos 4 anos, eu tenho relatado depoimentos e testemunhos de que uma dieta de baixo índice glicêmico, antioxidante, seguido de prática de atividade física, descanso corporal adequado, o que inclui jejum, sono, intervalos alimentares maiores, seguido do controle do emocional, é capaz, sim, de trazer resultados rápidos para o controle glicêmico e, ao longo do prazo, geralmente de 3 meses, trazer resultados de diabetes revertidos. A diabetes, mesmo quando não revertida após 3 meses, ela pode continuar sendo progressivamente cuidada e, com isso, alcançar reversões em prazos maiores, como 6 meses, 9 meses, 1 ano ou até mesmo 2 anos. Tudo depende da dedicação das pessoas que se comprometem em aprender a metodologia e a colocar em prática no seu dia a dia. Falando em dia a dia, é bom dizer que tudo aquilo que aqui estamos dizendo é voltado para a área educacional e em momento algum iremos substituir os profissionais de saúde que lhe acompanham, principalmente o seu médico. Sendo assim, recomendo que não faça nada do que aqui for dito sem antes estar liberado pelo seu médico para poder fazer. Ciente disso, lembre-se que alteração no cotidiano, para principalmente pessoas que utilizam insulina ou estimulantes da produção da insulina, medicamentos principalmente farmacêuticos, podem ter maior risco de hipoglicemia quando põem em práticas dietas que realmente funcionam para o controle glicêmico. Repito, o uso de insulina e remédios que estimulam a insulina aumentam o risco de hipoglicemia, exatamente porque o objetivo do tratamento do diabetes e para o controle do diabetes é redução da elevação glicêmica. Medicações usadas de forma inadequada em quantidades altas aumentam o risco de hipoglicemia. Médicos geralmente pensam que os seus pacientes vão utilizar medicação e terem uma dieta desregrada. Quando uma pessoa que usa essas medicações pesadas passa a fazer uma dieta correta, ela precisa ajustar a dose de insulina e quem tem que fazer isso por vocês é o médico que lhe acompanha. Eu tenho muita preocupação com isso. Caso você, por conta própria, queira fazer algum teste de algum dos ensinos que vamos lhe passar, recomendo que nunca faça durante a noite, porque é mais arriscado hipoglicemia à noite. Faça no horário do almoço ou no máximo no lanche da tarde, pois assim poderá observar as alterações fisiológicas que causam uma redução da elevação glicêmica na corrente sanguínea. Contudo, para diabéticos que apenas utilizam metformina, não é relatado riscos de hipoglicemia. Sendo assim, essas recomendações anteriores são mais relevantes para quem utiliza medicamentos que podem causar hipoglicemia. Agora vamos falar exatamente do que você precisa ouvir. O que é a diabetes do tipo 2, quando ela surgiu e o porquê que ela surgiu. A diabetes do tipo 2 é uma doença metabólica que está muito ligada a 2 fatores. O primeiro e muito mais importante, que são seus hábitos de vida. O segundo fator são fatores genéticos. Como os fatores genéticos não podem ser alterados, ou seja, cada um recebe o seu DNA e vai viver de acordo com o seu DNA, o que podemos fazer é melhorar os nossos costumes de vida. E isso é muito mais impactante e relevante para o controle da diabetes do que fatores genéticos. A história da humanidade ela é repleta de relatos de vários tipos de doenças. Mas, pelo incrível que pareça, a diabetes mellitus do tipo 2, que é uma diabetes geralmente ocasionada na fase mais adulta,
geralmente acima dos 50 anos de idade, não é relatada em nossa história em praticamente nenhum local. A diabetes, como nós conhecemos hoje, ela passou a ser datada próximo à década de 30. E ela veio exatamente com a Revolução Industrial, causada após a Primeira Guerra Mundial. Alterações no padrão alimentar da humanidade após a Primeira Guerra Mundial alterou o costume, o metabolismo das pessoas, e isso começou a gerar problemas com diabetes do tipo 2. Esses efeitos, após a Primeira Guerra Mundial, ainda eram reduzidos. Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização aumentou ainda mais o consumo de alimentos industrializados. E com isso, a diabetes do tipo 2 se agravou ainda mais. Tivemos o pico e um crescimento contínuo exatamente após a década de 80, onde a diabetes se tornou uma epidemia global, principalmente em países desenvolvidos. Há 20 anos, aproximadamente, ou seja, desde a virada do milênio, a diabetes do tipo 2 também tem sido alvo de discussões, pesquisas em países do terceiro mundo, e isso inclui o Brasil. Hoje em dia, um dos países que mais tem pessoas com diabetes se chama Nauru. Mais de 33% da população de Nauru adulta possui diabetes do tipo 2. E isso é um dado alarmante. Nós, no Brasil, possuímos hoje mais de 9% de nossa população com diabetes do tipo 2. Países como os Estados Unidos têm índices ainda maiores do que o nosso. O que isso significa? Que o estilo de vida moderno, gerado pela industrialização, causou uma pandemia de doenças metabólicas, e a principal delas é a diabetes do tipo 2. No passado, não havia assim, uma forma de viver artificial. O ser humano estava mais integrado à natureza e, com isso, ele tinha menos probabilidade de desenvolver doenças metabólicas. Em uma dieta natural, é muito difícil você conseguir desenvolver uma doença como a diabetes. Pessoas que hoje vivem de forma similar às pessoas do passado não costumam ter diabetes. E vou mais longe, elas costumam ter um envelhecimento melhor e mais saudável, conseguindo atingir faixas etárias, muitas das vezes superior a 90 anos de vida. E o que tem a ver o passado com a diabetes e a expectativa de vida? Muita coisa a ver. Como era a vida no passado? Isso é a pergunta. Como era a vida, como é a vida no caso atual? Vamos falar primeiro do passado. Os relatos históricos nos dizem o que as pessoas comiam, como elas viviam, e com isso podemos traçar de forma bem clara e nítida o que esse tipo de hábito pode impactar na forma de viver. Eu posso dizer a todos vocês que se vocês viverem como as pessoas do passado, a diabetes de vocês se tornará mais controlada. É óbvio que eu tenho uma proposta melhor do que retroagir no tempo, mas isso não significa que os costumes antigos aplicados a hoje não trariam bons efeitos no controle glicêmico. Como era o costume antigo? Bom, lembre-se, no passado nós não tínhamos supermercados, então nós tínhamos que caçar ou plantarmos diretamente, ou obtermos de algum plantador ou caçador o alimento que nós iríamos obter. E isso foi desde civilizações antigas como a Suméria, Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia, chegando a Roma, de Roma aos países europeus e países africanos, e traçando até a expansão comercial e marítima, a qual a gente vai conhecer o Brasil como ele começou a ser colonizado, até adentrar exatamente na Revolução Industrial. Todas as civilizações, até a Revolução Industrial, tinham o mesmo padrão dietético. Mesmo tendo, obviamente, alimentos em disponibilidade de formas diferenciadas, o que ocorria com eles era muito parecido. E agora eu vou falar para vocês o que ocorria de diferente. Todo alimento está ligado à questão da elevação glicêmica. Tudo que você come, ele pode subir mais a glicemia ou subir menos a glicemia. Alimentos como, por exemplo, as proteínas, principalmente a carne,
ela não eleva a glicemia. E a gordura também não eleva a glicemia, porque a glicemia está ligada a um composto único, chamado de glicose. O que eleva a glicemia é a glicose, é o exato produto chamado de carboidrato. No passado, a ingestão de carboidrato ela era regular. Não se tinha nenhum controle da ingestão de quanto se comeria de carboidrato. Contudo, os carboidratos naturais têm uma tendência de serem de baixo a médio índice glicêmico. Pouquíssimos carboidratos in natura possuem alto índice glicêmico. Um carboidrato de alto índice glicêmico, enquanto a natureza, é, por exemplo, a melancia. A melancia, ela, apesar de ter alta elevação glicêmica, ela tem carga glicêmica baixa, o que facilita a sua absorção pelo organismo. Sendo assim, o que eu posso dizer é que imagine que a dieta padrão, como uma pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos os alimentos de baixo índice glicêmico, em altíssima quantidade na dieta padrão da sociedade antiga. Na sociedade antiga, no meio, teremos os alimentos de baixo índice glicêmico. E no topo, os alimentos de alto índice glicêmico. Com a inversão, com o padrão, no caso, da pirâmide alimentar que eu falei, é muito difícil se ter diabetes ou ter doenças ligadas ao diabetes. Se na base da pirâmide tivermos a maioria das quantidades de alimentos de baixo índice glicêmico, no meio da pirâmide, médio índice glicêmico, e no topo da pirâmide, alto índice glicêmico, você vai ter um padrão de vida saudável que não permite você ter diabetes do tipo 2. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, impulsionado pela Terceira Revolução Industrial, nós invertemos a pirâmide ao contrário e colocamos na base alimentar alimentos de alto índice glicêmico. No meio da pirâmide continuaram os alimentos de médio índice glicêmico e na ponta da pirâmide os de baixo índice glicêmico. Ou seja, a pirâmide foi invertida. Inverter o padrão natural alimentar, obviamente, teria impactos na saúde da sociedade. E esse impacto está ligado diretamente a diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças do sistema imunológico, doenças emocionais. E com isso, e obviamente para quem tem diabetes, diversas complicações como pé diabético, neuropatia diabética, problemas renais, que é a nefropatia, problemas cardiovasculares, geralmente ligados à hipertensão, maiores riscos de câncer, maior probabilidade de acidentes vasculares cerebrais e muitas outras doenças ligadas ao sistema imunológico. A diabetes do tipo 2 não é apenas uma questão de desregulagem da questão da carga glicêmica, ou seja, da quantidade de açúcar que está no sangue circulando. É uma doença ligada ao seu próprio sangue e por onde o seu sangue passa. É uma doença que gera um processo muito perigoso para o organismo chamado de estresse oxidativo. Eu irei falar isso mais à frente, provavelmente na terceira aula. Mas lembre-se, a diabetes é uma doença metabólica cheia de complicações que leva a pessoa a complicações de forma lenta, porém contínuas. Existe como se controlar a diabetes. Basta deixar a pirâmide equilibrada como era para ser sempre. E o programa Diabetes Controlada, com o auxílio de uma super dieta chamada dieta de baixo índice glicêmico antioxidante, pode fazer com que a glicemia eleve até menos do que o padrão natural, fazendo com que o corpo consiga ter equilíbrio logo na primeira semana. Exatamente, não é uma promessa furada. E o que significa isso? Selecionar alimentos de baixa elevação glicêmica com efeitos antioxidantes é algo que vai fazer a sua glicemia se controlar e reduzir os efeitos metabólicos negativos do diabetes tipo 2, dando a seu corpo, o seu corpo, espaço natural para se auto-reparar. Não há nenhum mecanismo melhor para o reparo da sua saúde do que o seu próprio corpo. Mas para que esse mecanismo de auto-reparo funcione, ele precisa receber carinho e atenção. E é isso que eu vou ensinar você a fazer, a dar carinho
e atenção para o seu próprio corpo para que ele se auto-repare. Eu vou lhe ensinar a ter uma dieta de baixa elevação glicêmica, extremamente natural, hiper rica em antioxidantes. Eu vou lhe ensinar a prática regular de exercícios, o que faz bem e o que não é muito indicado para quem tem diabetes. Eu vou lhe ensinar a como gerenciar melhor o seu estresse. Eu vou lhe ensinar a gerar maiores intervalos alimentares. Lembra aquela velha dica de comer de 3 em 3 horas é bom? Infelizmente não. Comer de 3 em 3 horas deixa o seu metabolismo acelerado. Isso ativa marcadores inflamatórios, principalmente no ciclo da mTOR-C1. A aceleração metabólica está ligada a processos de envelhecimento e, inclusive, complicações da diabetes do tipo 2. Comer de formas mais regulares, com maiores intervalos de tempo, tem se demonstrado cientificamente uma estratégia melhor para se controlar os níveis de açúcar. Inclusive, jejuns são comprovados como eficazes para a melhora do quadro glicêmico em diabéticos. Sendo assim, utilizamos uma abordagem científica com padrões naturais que remetem à história, a qual podemos garantir que são seguros e saudáveis. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham entendido que tentaremos levar você a um padrão antigo para você ter uma saúde melhor e faremos com que esse padrão antigo seja mais eficiente para que você consiga ter sua diabetes revertida. Não estou prometendo que todas as pessoas terão a diabetes revertida, mas posso prometer que todas terão um melhor controle. Até a próxima aula e que aproveitem essas dicas.